Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Bom, existe um grupo de pterossauros chamados Anurognatídeos. Você poderia falar um pouco deles? Eu acho eles bichos muito interessantes pela sua aparência peculiar, né? Os Anurognatídeos são pterossauros muito bonitinhos, né? Na minha opinião. Eles são muito engraçados porque, além de eles serem pequenos, eles têm uma carinha de bulldog. Eles têm a carinha curta, assim, meio redonda. E eles tinham olhos enormes. Eles provavelmente eram animais noturnos ou vespertinos que caçavam insetos. E como é que a gente sabe que eles poderiam ser noturnos? Tem evidência para isso? Sim, a maior evidência para isso é justamente o tamanho dos olhos, né? Os animais que são adaptados a enxergar no escuro costumam ter olhos muito grandes, como é o caso, por exemplo, do urutau, né? O urutau é uma ave noturna. Se você pesquisar uma foto do urutau na internet, a carinha dele é olho, é basicamente isso. Acaba até sendo meio parecido, né, com o urutau, bacurau, essas aves assim. Eu acho muito parecido com o Anurognatídeo, porque se você reparar, tanto o urutau como o bacurau, eles têm o bico, eles têm a pontinha do bico pontuda, né? Mas o formato do bico ao redor, ele é meio arredondado também. Eles têm a boca bem larga, parecido Verdade. com o de um Anurognatídeo. Essa forma da boca, né, mais em forma de U, né, da mandíbula, Isso. né, seria para facilitar na captura de pequenos insetos voando, coisa assim? Possivelmente tem a boca larga, né, para conseguir ser ágil. Ele tem que virar a cabeça ali e tem que acertar o inseto, né? O inseto é rápido, então provavelmente tem que ter uma margem de manobra aí. Se ele tiver a boca muito fina, a chance dele errar o bicho vai ser muito grande, porque o inseto se move muito rápido. Muito interessante. Bom, muitos pterossauros possuíam cristas enormes e diferentes. Para que serviam as cristas desses pterossauros? Essa é uma pergunta muito complicada, porque esse é um assunto muito discutido na literatura, né? Você está fazendo umas perguntas bem cabulosas, porque tem algumas coisas que são mais simples, que existe um consenso, né? Existem coisas que praticamente todos os pesquisadores concordam, porque existem evidências muito fortes e muito claras, né? Então, por exemplo, existem muitas evidências fortes e claras de que os pterossauros eram quadrúpedes, mas sobre a função da crista fica um pouco mais difícil. As evidências são menos claras, são menos fortes, porque as pegadas, por exemplo, elas são evidências diretas de que eles andavam nas quatro patas. O formato dos ossos, né, você consegue inferir como era a musculatura e, portanto, você consegue inferir quais eram os movimentos que eles conseguiriam fazer, e a partir daí você consegue calcular que andar nas quatro patas era mais fácil do que andar nas duas. Então, são coisas que você consegue inferir com base nos ossos. Agora, a função da crista é uma coisa que é difícil de você inferir com base só nos ossos, porque aí entra a questão do comportamento, que são coisas que a gente perde quando a gente está tratando apenas com fósseis. Existe uma proposta de que as cristas eram usadas principalmente com uma função social, né? Então, por exemplo, seria usado para atrair os parceiros. E existe uma outra proposta de que as cristas teriam uma função aerodinâmica. Então, durante o voo, a crista poderia funcionar como uma espécie de leme, né? Ela geraria uma força ali que ajudaria o animal a fazer manobras. Essa questão da função social e de ajudar a atrair parceiros, ela é uma proposta extremamente plausível, porque para chegar nessa proposta foi utilizado como base o que a gente conhece dos animais de hoje. Quando os animais de hoje têm estruturas chamativas, né, estruturas exageradas, geralmente tem uma função social, né? Como, por exemplo, a cauda do pavão, é uma estrutura gigantesca que serve para quê? Serve para chamar a atenção da fêmea, nada além disso. Então, animais que têm crista. Que animais que têm crista na cabeça? Geralmente são animais que têm uma crista colorida e que eles exibem a crista num ritual de corte, ou então eles têm vínculos sociais muito fortes, como, por exemplo, as cacatuas, que também têm cristas coloridas na cabeça, né? São coisas para chamar a atenção, e as cacatuas têm vínculos sociais fortíssimos. As cacatuas, como os psittaciformes, de forma geral, eles formam casais para a vida inteira. Então, assim, como as cristas cranianas são estruturas exageradas e chamativas, é muito provável que fossem ornamentos, né? Essas estruturas que são grandes e chamativas e que têm uma função social de chamar atenção são chamadas de ornamentos. Então,
Uma das propostas é que as cristas eram ornamentos. Essa é uma proposta muito bem aceita, a maioria dos pesquisadores aceita essa proposta, só que o problema é que uma função não exclui as outras, né? O fato de que a crista possa ter funcionado como um ornamento não exclui a possibilidade dela também ter sido utilizada com outras coisas, né? Algumas estruturas podem ter mais de uma função ao mesmo tempo. E então existe ainda uma discussão muito grande se as cristas tinham uma função aerodinâmica ou não. Existem estudos que indicam, estudos com modelagens físicas e matemáticas, que indicam que a crista poderia sim atuar como uma espécie de leme, e existem estudos que indicam que não teria esse efeito aerodinâmico. Isso é uma coisa que ainda está em estudo e que ainda é controverso. Falando de crista ainda, existe um pterossauro chamado Nyctosaurus que tem uma grande crista em forma de Y. Será que entre esse Y teria uma membrana ou será que não? Explica aí pro pessoal qual é o mais plausível segundo o que a gente sabe. O mais plausível é que o Nyctosaurus não tinha essa membrana entre os ramos, né, digamos assim, os ramos da crista em forma de Y. Se vocês pesquisarem na internet Nyctosaurus, vocês vão ver dois tipos diferentes de reconstrução artística. Algumas colocam uma membrana unindo os dois ramos da crista bifurcada e ilustrações que não reconstroem nenhuma membrana entre os ramos. E essa hipótese de que não tinha nenhuma membrana é a hipótese mais aceita por um motivo. Existem muitos pterossauros que tinham uma extensão de membrana na crista craniana, que a crista craniana tinha uma parte óssea e essa parte óssea sustentava uma membrana. É o caso, por exemplo, de um pterossauro brasileiro chamado Tupandactylus, né? O Tupandactylus ele não tinha a crista em formato de Y, mas ele tinha duas projeções ósseas da crista, uma para cima e uma para trás, e o espaço entre o ramo de cima e o ramo de trás era preenchido por uma membrana, e essa membrana, no limite do osso, onde o osso sustenta a membrana, o osso ele possui estriações. Essas estriações elas se conectam à membrana. E no Nyctosaurus não existe a membrana preservada e não existe essas estriações na margem do osso. O osso é liso. Então, provavelmente, não teria ali uma extensão membranosa. Seria só o osso mesmo, provavelmente coberto por uma camada de queratina, né? Uma camada córnea, mas sem uma membrana. Legal.